Minha gente, vocês já acompanham imagens da Joyce Andrade. Nós mostramos aqui no Cidade Alerta o caso dela ontem. À direita, aí da sua tela, já estamos vendo a delegada responsável por esse caso. Daqui a pouco nós vamos ao vivo com ela. Essa imagem que vocês estão vendo, inclusive, já é uma imagem ao vivo. Ela está repassando para o repórter Lucas Moura as primeiras informações que ela pode trazer em relação à investigação desse caso. Voltando para o caso de Joyce Fernandes, caso você não tenha tido a oportunidade de assistir o programa ontem, ela estava num dia de trabalho como outro qualquer. Ela, advogada, estava com a outra amiga, também advogada, estavam indo a uma audiência no Fórum Desembargador Pedro Barreto de Andrade, que fica em Nossa Senhora do Socorro. A Joyce relata que foi barrada, diferente da colega que estava com ela, uma mulher branca. Vamos rever um trecho do que disse a Joyce em relação a tudo o que aconteceu. Eu estava com uma colega, uma amiga de trabalho, também advogada, e a gente foi fazer uma audiência lá no fórum. Chegando lá, no primeiro momento, a gente coloca as bolsas, no detector de metais. A mulher perguntou para ela se ela era advogada. Ela disse que era. Para mim, ela perguntou se eu ia participar de alguma audiência. Eu disse não, que também era advogada. Mas até então, aí tudo bem, eu relevei. Passamos pelo detector de metal, minha amiga na frente e eu atrás dela, logo atrás. E na hora de passar na catraca, o policial botou o crachá e liberou ela tranquilamente. Em nenhum momento perguntou o que ela era. Quando foi no meu momento, ele simplesmente ergueu um pouco a mão e parou. Não deixou que eu passasse. Eu fiquei ergueu a mão em sinal de parada, sim, né? Aí eu não entendi, porque minha colega passou tranquilamente, eu olhei para ele, ele olhou para mim. Aí ele perguntou simplesmente, você é o quê? Eu olhei para ele e disse, eu também sou advogada. Nesse momento ele parou, olhou para mim, deixou eu entrar, me dirigi à sala de audiência. Lá, eu aguardando na sala de audiência com minha amiga, ele chega e disse, olha, eu não barrei a senhora por nada não, é porque simplesmente aqui está acontecendo um casamento. Eu em nenhum momento tive reação, porque eu não consegui entender a justificativa dele do casamento com relação ao que eu tinha passado. Né? Porque, poxa, quer dizer que, quanto a mim, ele me barrou por conta de um casamento. E minha amiga que passou, quer dizer que ela não poderia ser barrada. Ela poderia ser considerada simplesmente uma advogada. Agora, a mim, jamais ele poderia pensar no fato de eu ter sido uma advogada. Entendeu? Então, foi muito difícil, porque foi muito perceptiva a situação. Tipo, então quer dizer que eu, em nenhum momento, eu poderia ter sido considerada advogada. Nem no primeiro momento que eu entrei, que eu fui considerada como se eu fosse participar de uma audiência, e nem no segundo momento. Ele simplesmente perguntou, o que você é? Em nenhum momento ele chegou para mim, você também é advogada? Então aquilo me doeu muito, porque foi muito perceptível a situação que aconteceu ali. Muito. É como eu falei anteriormente, né? As lágrimas e o relato da Joyce nos dá a dimensão do que o racismo faz. Ele invisibiliza quem tem a cor da pele escura. Eu vou chamar agora ao vivo o repórter Lucas Moura. Ele vai trazer algumas informações agora para a gente em relação à investigação do caso. Lucas, você agora está com a delegada responsável por esse caso. A gente quer saber qual os desdobramentos. Eu acho que é de extrema importância, Lucas, a gente mostrar que racismo é crime, falar sobre a pena, a diferença de injúria racial e, principalmente, como que este homem deve ser punido. Boa noite. Boa noite mais uma vez a você, Mariana. Boa noite também mais uma vez a todos que nos acompanham. Racismo é sim crime e dá cadeia, inclusive. Pode dar cadeia, né? Aqui ao meu lado está a delegada Meire Mansuete. Conversa conosco a partir de agora. E nós vamos entender melhor toda essa história. Eu já antecipo que ela me disse que o boletim de ocorrência já foi prestado pela Joyce e pelos seus representantes, né? Já que a Joyce terá a companhia também de advogados que auxiliarão nessa situação toda. Mas, delegada, obrigado por nos receber.
Esse foi um caso de grande repercussão. Nós trouxemos ontem aqui no Cidade Alerta. Estamos voltando a esse caso hoje. Em que pé ele está? O boletim de ocorrência foi realizado, foi aberto um inquérito policial. Quais são os próximos passos? Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia, Cidade Alerta. Sim, a doutora Joyce esteve hoje no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, na nossa delegacia, de enfrentamento aos crimes raciais, de intolerância religiosa e LGBTfobia, onde ela registrou o boletim de ocorrência, prestou seu depoimento sobre os fatos ocorridos em relação a ela quando adentrou o Fórum de Nossa Senhora de Socorro. Ela prestou todos os esclarecimentos necessários, fez o boletim de ocorrência e quais são os próximos passos? Nós já solicitamos ao Tribunal de Justiça as imagens das câmeras de segurança para instruir o procedimento. O inquérito policial já foi instaurado e terá o seu andamento, né, com essas imagens, para a gente saber realmente o que ocorreu. As pessoas que foram relacionadas no depoimento da doutora Joyce vão ser escutadas também para dizerem quais as suas versões dos fatos narrados, e o procedimento ele terá continuidade no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora de Socorro, onde tem atribuição da apuração. Houve a necessidade dessa transferência, né? Sim, porque a atribuição do DAGV de Aracaju são para os crimes ocorridos em Aracaju. E como esse fato ocorreu no município de Nossa Senhora de Socorro, ele vai para a Delegacia de Atendimento a Vulneráveis de Nossa Senhora de Socorro, que tem a atribuição de apurar o fato noticiado. Quanto tempo esse inquérito policial pode levar para ser finalizado? Olha, na Polícia Civil ela tem até 30 dias para concluir o inquérito, fazer o relatório final sobre tudo que foi apurado e encaminhar à Justiça. Doutora, eu queria fazer um questionamento. Na verdade, é porque desde ontem muito se especula a esse respeito. Eu sei que, como as investigações ainda estão em fase inicial, a senhora não vai saber nem confirmar, de fato, quem é esse possível indiciado, enfim, esse possível réu em um futuro processo, caso venha a acontecer. Vocês estão iniciando esse trabalho ainda. Mas eu ouvi de algumas pessoas, por exemplo, que ele poderia ser um segurança terceirizado. Outras pessoas disseram que poderia ser um policial militar. Eu sei que a senhora não tem como dizer quem é, se é segurança ou se é policial. Mas, do ponto de vista da investigação, muda alguma coisa? Ou sendo um ou sendo outro, eles são julgados e investigados da mesma forma? Veja bem, para isso nós requisitamos as imagens das câmaras de segurança do Tribunal de Justiça para verificar a possível ocorrência, de que forma foi que os fatos aconteceram. E, em sendo segurança terceirizado, nós faremos, né, a pessoa que está sendo acusada, faremos a oitiva, em sendo policial militar também, e os desdobramentos serão os legais. Então, para isso, nós estamos requisitando. A doutora Joyce, ela não soube especificar realmente se seria um segurança terceirizado ou outra pessoa, mas que sim um funcionário do Tribunal de Justiça, né, a serviço no Fórum do município de Nossa Senhora de Socorro, e assim, com essas imagens, as investigações irão ser encaminhadas. Perfeito. Para que a gente possa explicar, trata-se de uma acusação, de uma denúncia de racismo, né? Que é diferente de injúria racial, né? Como é que funciona, doutora, essa distinção? Sim, exatamente. O fato noticiado é um possível caso de racismo, pois a doutora Joyce, ela teria sido discriminada por a sua cor da pele quando tentava entrar no fórum do município de Nossa Senhora de Socorro. Então, ela se sentiu discriminada por uma atitude de um funcionário. Então, esse crime se configura o crime de racismo. A injúria racial seria se ele tivesse verbalizado algum termo que viesse a diminuir, a ofender a doutora Joyce. E isso não aconteceu. Ele não verbalizou nenhum termo ofensivo à doutora. Ele apenas tentou impedir o acesso dela ao fórum. Então, nesse ato, se configura o crime de racismo. E aí é interessante explicar aqui, né, doutora, porque, veja, o racismo, ele, nesse contexto,
entendê-lo talvez seja até um pouco mais subjetivo do que seria uma injúria racial, porque está nos sinais, está na forma com que ela foi tratada, na forma diferente de tratamento. É uma situação interpretativa, por assim dizer. A injúria racial seria algo mais direto, né? Uma ofensa direta, palavras proferidas de maneira direta. No entanto, a punição para o racismo é pior do que para a injúria racial, né? Exatamente. O crime de racismo ele é punido de forma mais severa, indo até 5 anos de reclusão, onde a injúria racial, que são os termos, né, como eu já falei, utilizados para diminuir, para ofender, para menosprezar a pessoa devido à cor de sua pele, a pena vai até 3 anos de reclusão. Ok. Doutora, eu quero agradecer sua presença e participação aqui com a gente. Eu sei que todo esse processo, né, de investigação está muito no início, mas mesmo assim a senhora se colocou à disposição para vir falar conosco. Eram esclarecimentos que a população sergipana aguardava e que são interessantes. Eu imagino que talvez a gente volte a se falar no futuro, mas por hora quero te agradecer. Muito obrigado. Por nada, e quero dizer assim, que a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, né, intolerâncias, crimes raciais, LGBTfobia está à disposição, como toda a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Obrigado mais uma vez, Mariana. Volto com você. Obrigada, viu, Lucas? A gente